o ambiente propício para você despertar o seu lado produtivo. Ou se você preferir, um ambiente propício para você poder ter foco e assim conseguir despertar o seu lado produtivo. Bom, quando eu falo sobre o ambiente propício para você poder ter foco, sim, eu estou falando, por exemplo, da sua casa, do ambiente onde você estuda, do ambiente onde você trabalha, do ambiente onde você realiza algum tipo de projeto, onde você precisa manter o seu foco e a sua atenção naquele projeto, porque isso, consequentemente, irá fazer você ter mais produtividade e, de fato, despertar o seu lado produtivo. Ou seja, lado produtivo é você usar o tempo ao seu favor. E para você poder... e quando eu falo sobre isso, mas eu também falo sobre outras formas de você estar se organizando para estar conduzindo um ambiente propício para você, de fato, conseguir ter foco, conseguir encontrar o que você procura, seja um documento, seja um arquivo com maior facilidade, para que você consiga de fato ter muito mais bem-estar no ambiente onde você estuda, no ambiente onde você trabalha, porque isso é importante para você conseguir estar se motivando a estar naquele ambiente. Um ambiente organizado, por que ele gera foco? Um ambiente organizado, um ambiente onde só tem o que é necessário para você poder trabalhar. Por que isso tende a gerar foco? Porque um ambiente bagunçado, um ambiente onde tem muitos estímulos, isso tende a desviar a sua atenção. E aí você, ao invés de focar na tarefa, na atividade, você foca em outros fatores, você foca em outros estímulos. E isso, consequentemente, tende a fazer com que a sua produtividade ela diminua. Agora, como é que você faz para conseguir ter um ambiente propício para poder despertar o seu... para você poder conseguir ter foco e despertar o seu lado produtivo? Bom, para isso existe um princípio, e esse princípio é chamado de princípio da organização. O princípio da organização é você realmente ter um conjunto de estratégias e táticas para você estar se organizando, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja você vai fazer uma viagem e aí você vai para um novo ambiente, mas aí mesmo assim você pode utilizar essas estratégias para estar se organizando, estratégias de como organizar documentos, estratégias de como organizar, às vezes, o seu próprio guarda-roupa, de como organizar a sua casa, de como encontrar o que você procura com maior facilidade, estratégias para você limpar o ambiente e assim conseguir ter um melhor bem-estar naquele ambiente em que você estuda, em que você trabalha, em que você realiza os seus projetos. Então são um conjunto de estratégias, gente. E eu estaria apresentando aqui para você as principais estratégias para você poder estar utilizando. Então a gente vai estar fazendo isso de 3 formas. A primeira forma, a gente vai estar utilizando 3 estratégias que eu estarei conversando com vocês aqui sobre elas. As 3 estratégias, só para te trazer uma visão geral, a gente vai entrar a fundo agora em cada uma delas. A primeira estratégia vai ser o ambiente. Então, vou te apresentar um conjunto de táticas de como que você pode realmente organizar o seu ambiente e ser uma pessoa muito mais organizada e, consequentemente, criar aquele ambiente propício para você poder ter foco. É importante deixar claro, o princípio da organização, o intuito dele é fazer com que você tenha um ambiente propício para você conseguir ter foco. Você dificilmente irá conseguir ter foco, irá conseguir ter concentração se o ambiente estiver bagunçado.
tá? Às vezes a pessoa já está sem foco, já está sem concentração na realização da tarefa e está em um ambiente desorganizado, estar em um ambiente que não contribui muito para que você consiga ter foco, pode agravar mais ainda a situação. Então é importante estar seguindo esse princípio. Então a estratégia 1 do princípio da organização é o ambiente. Eu vou te apresentar as táticas para você poder estar organizando o seu ambiente. Independente de que ambiente for, você vai adaptando essas estratégias conforme o seu ambiente. Mas são táticas bem simples. A segunda estratégia que eu vou te apresentar aqui hoje também é estratégias para você poder organizar o seu ambiente tecnológico. Então a gente vai falar sobre tecnologia, a gente vai falar sobre celular, tablet, computador, até mesmo porque a gente utiliza muito esses meios hoje em dia, né? Aplicativos, ferramentas, softwares, arquivos, documentos. Então a gente utiliza muito a tecnologia hoje em dia e saber como se organizar dentro dela é de fundamental importância. E a terceira estratégia que nós vamos utilizar é realmente a execução de fato de tudo isso, certo? Porque a prática é o que vai fazer com que você mantenha um ambiente organizado. Então vamos lá. Primeira estratégia. A primeira estratégia para você ter um ambiente propício para você poder ter o sonhado foco e despertar o seu lado produtivo então, como eu já mencionei brevemente, a estratégia do ambiente. O que seria um ambiente, Vitor? Olha, um ambiente, por exemplo, é onde eu estou aqui, na sala, né, da minha casa. Aqui é um ambiente, certo? É um ambiente que pode ser utilizado para entretenimento. Tem também aqui o meu quarto, tem também cozinha, enfim. Na sua casa também, né? Tem os locais aí. Mas esse ambiente que eu falo, sim, eu falo de maneira específica, mas eu também falo de maneira geral. Eu falo de maneira geral no sentido de organizar um ambiente, por exemplo, onde você mora. Né? O ambiente onde você mora é importante. Mas em específico, você organizar também o ambiente onde você estuda, o ambiente onde você trabalha, o ambiente onde você realiza os seus projetos. Então, na sua casa, aonde você realiza os seus projetos? Aonde você realiza as suas tarefas? E aí, às vezes, você vai falar assim, mas, Vitor, isso depende. Por exemplo, quando eu estou estudando, eu estudo no meu quarto, porque eu fecho a porta e eu consigo, né, ter muito mais foco e mais concentração. Ou, tem dia que eu estudo na sala, porque não tem ninguém em casa e aí eu consigo, né, e aí as pessoas não ficam passando na sala e aí eu estudo na sala. Mas tem tarefas que eu realizo, por exemplo, né, manutenção que eu faço na casa, alguma coisa que eu estou fazendo, um projeto que às vezes precisa de ocupar espaço, não tem como eu fazer no meu quarto, aí eu faço na sala. Ou tem projetos que eu realizo na garagem, porque está correlacionado com equipamentos, ferramentas que tem na garagem. Então, tá vendo como é que, né, é importante? Ou às vezes, outro ambiente que você está realizando um projeto, está realizando tarefas, é no seu ambiente de trabalho especificamente. Ou seja, não é na sua, pode ser que seja na sua casa, né, se você trabalha home office, ou você tem algum tipo de projeto em casa, mas às vezes você trabalha em uma organização, né, você trabalha em uma empresa, e aí você presta um serviço para essa empresa, ou produz, né, cria um produto dentro dessa empresa, dentro dessa indústria, e aí você atua lá dentro. E aí você às vezes tem a sua sala, né, você tem ali o seu escritório, e aí também é um ambiente para você poder estar se organizando. Mas também isso pode ser adaptado para outros contextos. Então, por exemplo, você vai fazer uma viagem, mas mesmo assim você viajou, mas mesmo assim você pretende continuar trabalhando nessa viagem. Ou você vai visitar um parente, mesmo assim você pretende trabalhar nessa viagem, na visita, né, na casa desse parente. Então, assim, são diversos ambientes. E agora eu vou te apresentar as táticas para você poder estar se organizando para, de fato,
conseguir ter mais foco, porque isso é importante, a organização nesse sentido. E de que forma você vai poder se organizar? Algumas táticas são: primeira tática para você organizar o seu ambiente. A primeira tática é o ambiente em si. Então, por exemplo, a primeira tática é o ambiente em si, aonde você está trabalhando, é você organizar o ambiente em si. Ou seja, por exemplo, se você está no seu quarto, é arrumar a cama. Se você está no seu quarto, é não deixar bagunça em cima da mesa. Seu quarto tem uma mesa, seu quarto tem uma escrivaninha, e aí você trabalha em cima dessa escrivaninha, estuda em cima dessa escrivaninha, e aí tem vários livros, vários papéis misturados, caneta, xícara de café. Então, assim, tem vários papéis, documentos espalhados, objetos, e aí desse jeito como é que você vai ter, de fato, clareza, de fato foco ali para pegar o livro, para poder ler o livro, para realizar. E até mesmo para poder conseguir encontrar, né, algum documento que você está procurando. Então, qual que é a recomendação? A recomendação é que você organize a sua mesa, certo? Assim como você arrumou a sua cama, você vai organizar também a sua mesa. Vai juntar todos os papéis, vai separar os papéis por ordem ali de priorização, por ordem de prioridade. Você vai reunir esses papéis também. Você pode, se for muita quantidade de papéis, você pode dividir eles em pastas do que é mais importante, por pastas também de esse daqui é um documento pessoal, esse daqui são documentos profissionais, documentos de trabalho, esse daqui são documentos acadêmicos. Então você também pode separar e organizar os seus documentos, né, por pilhas de livros, né, pilhas de livros também, pilhas de papéis, colocar as canetas, né, no lugar certo. E é importante você deixar na mesa só aquilo que você vai utilizar para o seu trabalho ou para o seu estudo. Porque muitas vezes você vai deixar muitas tarefas em cima da mesa, muitos projetos, muita coisa para poder fazer em cima da mesa, sendo que não é necessário, sendo que não é importante, porque isso vai desviar a sua atenção. Deixe no ambiente somente aquilo que você vai utilizar para a tarefa. Então, por exemplo, às vezes você nem precisa de nada em cima da mesa. Você pode guardar, por exemplo, dentro da gaveta, por exemplo, dentro da escrivaninha, né? Por exemplo, dentro do armário. Então, repito, deixe em cima da mesa somente aquilo que você vai utilizar. Então, por exemplo, você vai estudar. Para você estudar, a única coisa que você acredita que você precisa é do livro. Então, você pega o livro e você lê, você estuda o livro. Então, isso é muito importante. Você vai adaptar. Eu dei o exemplo do quarto, né, da casa de uma pessoa. Pessoas às vezes estudam no quarto ou trabalham no quarto, mas isso pode ser adaptado para qualquer outro contexto. Se você estuda na sala, ou se você estuda em outro ambiente, se você até estuda na varanda, se você estuda na garagem, ou se você estuda às vezes na biblioteca da sua casa, ou no quartinho, ou no seu próprio trabalho, às vezes lá dentro da organização que você atua, é realmente organizar ali o ambiente, organizar sua mesa ali. Outro passo muito importante, gente, é vocês, além disso, né? Outro passo importante é vocês excluírem do ambiente aquilo que vocês não utilizam. Então, excluir objetos que vocês não utilizam, às vezes documentos que não têm mais nenhuma utilidade, ou até mesmo arquivar esses documentos, ou guardar esses documentos às vezes em um outro lugar, em um outro ambiente, uma caixa às vezes que você deixa em outro lugar, por exemplo na garagem, que você sabe que não vai ter nenhum problema. Às vezes você deixa no seu quarto todos esses documentos e são documentos às vezes que você não precisa, ou objetos que você não precisa, objetos que você não utiliza. Isso pode ser incluído tudo, pode ser incluído roupas, pode ser incluído
algum outro tipo de objeto que já não tem mais utilidade para você no seu ponto de vista. E sim, isso no seu quarto, isso na sua casa. Por quê? Esses objetos, eles ocupam espaço. Eles ocupam espaço. E às vezes você não consegue encontrar, às vezes, algo que você está procurando de fato, algo que você utiliza com maior frequência, com maior recorrência. Por quê? Porque às vezes tem vários outros objetos que você não tem tanta utilidade e que você deixa ali naquele ambiente. Então é muito importante você pegar e retirar esses ambientes, às vezes colocar numa caixa, às vezes doar para alguém, enfim, fica a seu critério para o quê? Para desocupar o espaço e você ter mais foco na hora de encontrar o que você procura com maior facilidade. Documentos. Como é que eu organizo documentos, Vitor? É uma outra tática, tá? A documentação que você tem, né, na sua casa, e aqui quando eu falo documentos eu estou incluindo tudo, né, documentos pessoais. Aí a gente pode definir em 4 categorias. Primeira categoria, documentos pessoais. Segunda categoria, documentos pessoais, né? Documentos pessoais inclui certidão, certidão de nascimento, inclui CPF, inclui todos esses documentos. Segunda pasta de documentos são documentos profissionais. Às vezes um relatório que você precisa entregar, às vezes um roteiro ali de um seminário que você vai apresentar. Então, por exemplo, documentos profissionais, documentos do seu trabalho. Terceira pilha de documentos são documentos acadêmicos, mais especificamente, né, para quem estuda, para quem está numa faculdade ou numa universidade, e aí ou está na escola, no colégio, e essa pilha de documentos é um trabalho que você realizou, é um seminário que você realizou, é um projeto que você está construindo, e você também organiza nessa pilha, nessa categoria. E você tem uma quarta categoria que é documentos externos. Talvez seja o documento dos seus filhos que você guarda ali, pode ser interessante você guardar, você montar, colocar nessa pilha, e outros documentos de algum outro projeto que você participa. Claro, se você julgar relevante dividir esses documentos também em outras pilhas, por exemplo, documento da família, às vezes você tem vários filhos, e aí você que fica com todos os documentos, organizar uma pasta só para isso pode ser interessante. Ou um outro projeto que você tenha também, você também pode. Tá? Se houver necessidade, aí você procura por outras pastas. Como é que você pode organizar tudo isso? É recomendado que você organize em pastas ou em envelopes, se você preferir, envelopes, pastas, fica a seu critério. Você pode organizar de 2 critérios para você encontrar esses documentos com facilidade. Você pode colocar em pastas, e aí nas pastas você cola um adesivo ou escreve documentos pessoais. Ou outra pasta, documentos profissionais. Depois, na outra pasta, documentos acadêmicos. Na outra pasta, documentos externos. Porque aí você vai entender. Ou, se você preferir, você compra uma pasta de cada cor, e aí você se lembra, a pasta amarela é uma pasta para documentos pessoais, a pasta laranja é para documentos profissionais, a pasta vermelha é para documentos acadêmicos, e a pasta azul é uma pasta para documentos externos. Que em relação às cores, eu estou dando um exemplo, tá, gente? Mas, ou seja, utilize o critério que você achar mais relevante para você e que fica claro para você conseguir encontrar com maior facilidade. Agora eu vou falar com vocês sobre, então, outra coisa, né, só para a gente concluir aí a questão do ambiente externo. É importante você também limpar o seu ambiente, tá, gente? Manter um ambiente sempre limpo, limpar a sua mesa ali, passar um pano na sua mesa, varrer a sua casa, certo? Passar um paninho ali. É muito importante isso, o ambiente limpo, um ambiente cheiroso. É importante você abrir a janela também, manter o ambiente, né, arejado ali, correndo o ar dentro daquele ambiente. Isso tudo é muito importante. Agora a gente vai para a estratégia 2, que é a tecnologia, ou ambientes tecnológicos, que isso inclui
computador, celular, tablet, onde a gente realiza muitos projetos, né, dentro desses aparelhos. Então, como é que a gente pode levar essas boas práticas do princípio da organização, essas boas práticas de organização para esses ambientes? Basicamente, é o mesmo sentido, né, do ambiente externo, mas é específico para ambientes tecnológicos. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o contexto em que a gente está, que são ambientes tecnológicos. E qual que é a minha recomendação? A minha recomendação, primeiro, é você estar organizando. Você vai entrar nos arquivos, né, do seu computador, do seu tablet ou do seu celular, e você vai criar pastas, igual a gente criou as pastas ali. Mas só que vai ser bem mais específico. Você vai entrar nos arquivos e você vai criar pastas. Você vai criar pastas para as imagens que você tem no seu aparelho. E aqui o aparelho, tá, gente? Eu estou falando de maneira geral, todos os aparelhos. Imagens, local onde você guarda música, vídeo, documentos, planilhas. E você organiza jogos também, né? Quem joga jogos, e algum outro tipo de modalidade que você... Livros também, e algum outro tipo de modalidade que você julgar relevante. Então você pega e cria essas pastas, e dentro dessas pastas você pode especificar. Então, por exemplo, dentro de documentos, aí você cria as pastas, como eu já apresentei para você aqui. Pastas, né, subpastas no caso. Aí dentro da pasta de documentos você cria outras pastas, como por exemplo, pasta de documentos pessoais, pasta de documentos profissionais, pasta de documentos acadêmicos, pasta de documentos externos, que no caso seriam documentos que não entrariam em nenhuma das modalidades anteriores. E aí criando essas pastas, então por exemplo, na subpasta de documentos pessoais, aí você vai colocar ali os seus documentos pessoais. Na pasta de documentos acadêmicos, né, os seus trabalhos. Organizando dessa maneira, você vai conseguir encontrar os seus documentos com muita maior facilidade, certo? Assim que você receber o documento, por exemplo, já encaminhe para a pasta para não ficar algo desorganizado. E você organizando essas pastas de imagem, aí você já sabe, ó, minhas imagens estão ali, mas aí você está procurando uma imagem específica de você com a sua família, aí imagens pessoais. Então você faz esse mesmo processo em todas as pastas e reúne os arquivos, né, os MP3, MP4, tudo, material PDF, enfim, para as pastas referentes. Outra questão importante é você excluir, né, exclusão. Exclua pastas, exclua documentos, exclua imagens, exclua músicas, exclua vídeos, exclua jogos, exclua aplicativos que você utiliza, aplicativos que não têm tanta utilidade para você. Ou que às vezes tem vários, né? Então, por exemplo, a pessoa às vezes tem 2 blocos de notas. Ela tem o Google Keep e tem o Evernote. Ela usa mais o Google Keep. Por que ter o Evernote? Onde a funcionalidade dos dois tende a ser igual. Onde a funcionalidade dos dois tende a ser igual. Então, por que utilizar os dois? Certo? Aí utiliza um. Assim também ocupa menos espaço do aparelho que você está utilizando. Certo? E também te ajuda a conseguir localizar ali o aplicativo, o software que você está utilizando com maior utilidade, né, com maior facilidade. É importante também você, além de excluir, né, além de estar organizando aí em pastas, que é algo fundamental, coloque na frente, né, na tela inicial ali você jogue para a tela inicial os softwares e os aplicativos que você mais utiliza. Então você mais utiliza os meus arquivos, coloca na frente dos meus arquivos. Você mais utiliza também é o e-mail, para você mandar, né, o e-mail, ou
que você mais utiliza também é a câmera do seu celular ou do seu, né? E você coloca ali na frente também. Isso é de fundamental importância para você. Assim que você entrar, você já acessa com facilidade. Nessa questão da exclusão, é importante sim você excluir tudo isso, certo? Em relação, e essa questão das pastas, pessoal, você também pode fazer o mesmo dentro dos próprios softwares. Então, por exemplo, aqui eu falei dos meus arquivos, mas, por exemplo, você utiliza o Google Planilhas. Dentro do Google Planilhas, você tem vários projetos ali de planilhas que você faz, certo? E aí, dentro do Google Planilhas, você pode criar as pastas e jogar para essas pastas as planilhas. E aí você vai organizar nessa mesma estrutura que foi apresentado. Documentos pessoais, documentos profissionais, documentos pessoais, documentos profissionais, documentos acadêmicos, documentos externos. E aí você pega e você vai encaminhando essas planilhas para essas pastas condizentes com o tema referente àquela planilha. E você vai excluir também a planilha que você não utiliza, né, ou vai arquivar essa planilha. A mesma situação é se você utiliza o Google Docs, ou se você utiliza o Word, enfim, ou o Excel. Aqui são só exemplos, tá, de aplicativos, de softwares, para você poder estar se organizando da melhor maneira possível. Agora, gente, é muito importante também para o aspecto da organização. Agora a gente vai para a estratégia 3, que é a estratégia 3, que é a execução. Então aqui eu apresentei para você um conjunto de táticas para você cuidar do seu ambiente, seja na sua casa, seja no seu ambiente de trabalho. E depois eu te apresentei então a estratégia 2, que foi um conjunto de também ambientes, conjunto de trabalho, de táticas também para o ambiente tecnológico em que você atua, certo? Em que você está, né? Seja o computador, seja o celular. É recomendado que você utilize a mesma conta. Como assim a mesma conta? Você utiliza você utiliza uma conta, porque às vezes a pessoa utiliza uma conta de e-mail para entrar nos documentos, outra conta de e-mail para entrar na planilha, usa uma outra conta de e-mail para outro documento, para outro aplicativo, outro software. Utiliza o mesmo e-mail para todas as contas. Principalmente se você utiliza os serviços do Google, porque ali já vai atualizando, né? Para você isso facilita muito. Então exclua aquilo que você não utiliza. E agora é a hora da execução, certo? A estratégia 3 é a execução. É você seguir tudo o que foi abordado aqui até agora, né? Você seguir essas táticas, você seguir essas estratégias, para você conseguir de fato organizar o seu ambiente. E defina, pessoal, também uma outra informação muito importante antes, quando você sair do ambiente no final da tarde, então, por exemplo, você sai do seu trabalho no final da tarde, organiza ali o seu ambiente para o dia seguinte. Por que isso? Por que organizar no final da tarde? Porque quando você chegar no dia seguinte, você só vai ter que executar, você não vai precisar ter que se organizar. E de manhã o nosso nível de energia está um pouco mais alto. E aí você não quer gastar a sua melhor energia no seu pico alto para poder ficar organizando o ambiente. Faça isso então quando você sair do ambiente no final do dia. Porque aí quando você chegar de manhã, você só executa o ambiente. É muito importante também vocês estarem fazendo isso também em casa, né? Então sempre deixa para o final do dia estar se organizando da melhor maneira possível, para que de manhã você só execute as tarefas ali que você precisa executar, ao invés de ficar organizando o ambiente.
tá ok? Um grande abraço, até amanhã.